Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, passando aqui para a correção da nossa última atividade, onde nós estamos com as atividades preparatórias para o SAEB, e nós iremos fazer a correção do descritude número 3, que diz o seguinte: o objetivo é identificar as propriedades de triângulos pela comparação de medida de lados e ângulos, tá? Então nós temos aqui na primeira questão, diz o seguinte: Maria Sofia desenhou dois triângulos, sendo que o triângulo RST é uma ampliação do triângulo ABC. A medida de x do lado SR é igual a. Então, ou seja, nosso objetivo aqui, gente, é conhecer qual é a medida desse ângulo, desse lado do triângulo SRT, aonde tem um x. Primeiro nós vamos observar que aqui é uma semelhança de triângulo, uma ampliação de triângulo, tá? E aqui nós temos, no ABC, nós temos um triângulo que mede 3, 4 e 5, essa é a medida dos seus lados. E no triângulo SRTR ou RST, nós temos um lado que mede 12, o outro lado que mede 9, e o lado maior, que no caso aqui, se fosse um teorema de Pitágoras, seria uma hipotenusa, no caso aí nós não sabemos, ele mede x. Então o objetivo aqui dessa questão é, primeiramente, nós vamos resolver aqui utilizando as informações desse triângulo menor com o triângulo maior. Então nós temos aqui o lado 4 centímetros tem o mesmo lado 12 centímetros, ou seja, aqui de um lado no triângulo menor mede 4 centímetros, no triângulo maior ele mede 12, tá? Então nós podemos identificar esses lados como um lado semelhante. Então eu posso muito bem dizer e colocar 4, razão sobre 12. Então, ou seja, 4 sobre 12. E o lado que mede 5, que é o mesmo lado, que é o lado que eu estou querendo saber lá do triângulo grande, nós temos um lado que mede 5 e o outro lado, no triângulo maior, mede x. Então eu posso dizer que aqui é 5 sobre x, como vocês estão vendo aqui. Já resolvi para facilitar o entendimento. Então nós temos agora o seguinte, que é aplicar a multiplicação dos meios pelos extremos, essa multiplicação em x. Então eu tenho 4x, 4 vezes x, que dá 4x, e 12 vezes 5, que dá 60. Então aqui é uma equação de primeiro grau, nós deixamos aqui o x de um lado, e pegamos o 60, dividimos por 4. Então o 4 que está acompanhado do x, ele passa dividido. 60 dividido para 4 dá 15, E nós temos aqui como opção correta o item B, 15 centímetros. Então nesse triângulo maior, o lado que mede x, ele mede 15 centímetros. A nossa próxima questão é uma questão também bem interessante, onde envolve a medida dos ângulos internos de um triângulo e externos também, mas aqui a gente pode resolver também com bastante facilidade. Observe que nós temos aqui no triângulo, dentro do triângulo nós temos um triângulo que mede x, um ângulo que mede x, outro ângulo que mede x mais 10, e nós temos aqui um outro ângulo que não está especificando o valor, mas eu sei a medida do ângulo externo, que é 110. Como eu sei que esse ângulo externo mede 10 e ele é um ângulo suplementar, então no caso aqui, para completar os 180 graus, ele teria que, essa parte de dentro, medir exatamente 70 graus. Então, armando aqui a nossa equação, nós vamos ter x mais 10 mais 70 graus, que é o valor que nós temos nesse triângulo, no ângulo desse triângulo que está aparecendo aqui os 110 graus. Tudo isso igual a 180. Então nós temos aqui, somando aqui o x, nós temos 2x, tá? E nós temos que somar o 10 mais o 70, que dá 80, igual a 180. Então eu tenho 2x igual a 80 igual a 180. Resolvendo a equação, nós vamos ter 2x igual a 180, o 80 que está positivo passa para o outro lado negativo,
Então, nós vamos ter 2x igual a 100, porque 180 tira 80, fica 100. E aí, nós agora vamos fazer a divisão. E aí, nós temos o seguinte, 2x igual a 100. Então, vai ficar x igual a 100. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 100 dividido para 2 é 50. Então, nesse caso aqui, cada x desse aqui, ele representa 50 graus, tá bom? Que é o item D. E aí nós temos a nossa última questão, que aqui ele diz que duas escadas estão encostadas em dois muros, como mostra a figura abaixo. Nós temos aqui duas escadas. Quanto mede os ângulos formados pela escada maior e menor encostada no muro? Bem, gente, aqui é uma questão teoricamente muito fácil, é só você analisar o seguinte. Aqui você tem dois triângulos, né? Temos um triângulo maior e um triângulo menor. Se você olhar para esse triângulo maior, você já tem duas informações aí, dois ângulos. Tem um ângulo reto que mede 90 graus, que é esse que tem um quadradinho com pontinho embaixo. E você tem um outro ângulo que mede 50. Ora, se eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, então é só saber o que falta para completar os 180. Se um já é 90 e o outro já é 50, então está fácil. Mas nós vamos organizar aqui numa forma de equação. Eu vou representar por x o ângulo que eu não sei. Aí vou somar com 50 e com mais 90, que vai dar 180. Então, x, que é o que eu estou querendo saber, mais 90 mais 50 vai dar 140. 140 é igual a 180. E aí nós vamos ter agora que encontrar o valor de x, mas para isso nós vamos subtrair. X é igual a 180 menos 140. O 140 que estava positivo passa negativo. Então, 180 menos 140 vai restar o quê? Apenas 40 graus. Então, eu sei que esse triângulo maior, tá? O ângulo dele que está faltando aí, eu encontrar é um ângulo de 40 graus. E vamos para o triângulo menor. Vai fazer a mesma coisa. Ó. Se você analisar, tem um ângulo lá, ó, quadradinho, que mede 90 e o outro ângulo mede 48. Nós temos que descobrir qual é o outro ângulo lá que está faltando. Então, a mesma coisa. X mais 90 mais 48 igual a 180. X mais, se eu pegar o 90 mais o 48, vai dar 138 graus. 138 graus igual a 180. X é igual a 180. O mais 138 está positivo, passa para o outro lado negativo. Menos 138. E aí é só subtrair, ó, 180 menos 138 graus vai dar 42 graus. Então, nós descobrimos quanto mede o ângulo, né, que está faltando aí. Então, no caso, um ângulo mede 40 e o outro ângulo mede 42. A nossa resposta é o item C. Tá bom, gente? Então, essa é a correção da nossa atividade. Espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, um forte abraço.